Bom dia, eu sou o Davi número 8 e eu vou começar com o poema Os Aviões. Na noite de luar o avião passa como um prodígio, rápido, inofensivo e violento. Ele enche de clamor o sossego branco dos muros onde moro. Ele enche de espanto a luz do noite exterior. Mas depressa passa o pássaro vibrante, de novo tomba a luz sobre as flores, e o cipreste contempla o seu próprio silêncio. Porém, noutro lugar, noutro silêncio, bandos passaram em ondas de terror, e a morte nasceu dos ovos que deixaram. A lua não encontrou depois as flores, ninguém morava dentro dos muros brancos, e a noite em vão buscava seu cipreste. Dando significado de algumas palavras, a gente tem prodígio, que seria algo extraordinário. O sossego branco dos muros onde moro seria uma paz, uma casa de paz, uma casa de sossego. Ralo azul do exterior é a iluminação do ambiente, então uma iluminação meio sombria, meio misteriosa. Pássaro vibrante seria o avião, e cipreste é uma árvore que traz muita reflexão, de silêncio, de paz, e também traz a reflexão muito de morte. Agora, explicando um pouco o poema, na noite de luar, o avião passa como um prodígio, rápido, inofensivo e violento. Aqui, basicamente, ele quer dizer que quando o avião passa durante a noite, ele é algo belo, algo espetacular. Mas também ele tem, além de ele ser inofensivo, ele também pode ser violento. Então, por mais que a gente não veja essa parte violenta, ele também é. Ele não deixa de ser. Então, ele traz muito essa reflexão. Ele enche de clamor o sossego branco dos muros onde moro, ele enche de espanto o ralo do exterior. Então aqui ele quer dizer que quando o avião passa, ele enche de clamor, né, essa paz da casa, essa tranquilidade. Então ele quebra também o clima esse clima misterioso que a gente tem. Então ele traz esse barulho que acaba quebrando um pouco esse silêncio. Mas depressa passa o pássaro vibrante, de novo tomba a lua sobre as flores e o cipreste contempla o seu próprio silêncio. Então basicamente que quando o avião passa, tudo volta à normalidade. A lua volta como seu papel de protagonista, então a noite volta a ser tranquila, misteriosa, e assim tem todo esse ar de reflexão. Porém, em outro lugar, em outro silêncio, bandos passaram em ondas de terror, e a morte nasceu dos ovos que deixaram. Aqui a gente remete os aviões de guerra, aviões que são utilizados com aviões de bombardeio. Então a gente tem aqui, nasceu dos ovos que deixaram, basicamente remete às bombas que são jogadas. Então traz toda essa parte violenta do avião. A lua não encontrou depois as flores, ninguém morava dentro dos muros brancos, e a noite vão buscava seu cipreste. É basicamente isso, diferente do outro, quando os aviões passam, a lua não encontra depois as flores, porque essas flores foram provavelmente destruídas. Ninguém morava dentro dos muros brancos, porque as pessoas não tinham mais tranquilidade, não tinham mais paz, não tinham mais vontade de morar naquele lugar. E a noite em vão buscava seu cipreste. É porque não encontra, não tem mais esse ar, não volta mais à normalidade, aquelas pessoas não voltam mais a ser as mesmas, o ambiente não volta mais a ser o mesmo, por causa do medo das bombas. Agora falando um pouquinho sobre a rima, basicamente aqui a gente tem um poema que tem versos brancos, ou seja, eles não têm uma rima regular, como eu coloquei aqui, ó, é A, B, C, D, E, F, G, por aí vai. Então ele não segue um esquema de rima, chamado de versos brancos, então. Na parte da métrica, a gente tem também que ele não segue uma métrica. Como eu coloquei aqui, ó, ele começa com 15, 10, 18, 7, 9, 11. Então ele não segue isso, então ele é chamado de versos livres. Agora mudando, agora falando sobre o poema Velório Rico. O morto está sinistro e amortalhado, rodeado de herdeiros inquietos como a sombra, que atormentam o ar com seus pecados. Basicamente aqui a gente tem amortalhado, que seria basicamente uma pessoa formal, uma pessoa que esteja coberta, né? Uma pessoa meio inquietante. E aqui basicamente a gente está falando de um velório, onde essa pessoa está sendo enterrada, né? E ela tem seus herdeiros em volta. Só que esses herdeiros estão inquietos, não por saudade, não por tristeza, mas a gente tem aqui, ó, atormentam o ar com seus pecados. Então é basicamente isso, eles buscam algo em troca, então eles não estão lá por bondade, eles estão lá por ganância, então eles sobrecarregam o ar com seus pecados. Basicamente eles querem algo em troca por estarem lá, eles querem uma herança, assim dizer. Agora falando um pouquinho sobre a rima, esse texto também não segue uma rima. A gente tem aqui ó, A, B, A, por mais que a gente esteja A, essa rima é chamada de rima sonântica. Então ela é só na hora da gente falar que ela é parecida, mas a gente não considera ela como não tem uma rima regular, sabe? Na parte métrica, ela também não tem métrica, ela começa com 11, 14 e 9, e então os versos são chamados de versos livres. Agora, trazendo um pouco essa ideia desses dois poemas do livro de Geografia, basicamente a gente consegue comparar que o livro de Geografia ele traz tanto essa ideia de espaço, então
a geografia de um lugar, uma coisa pode mostrar o seu lado inofensivo, em outro lugar a gente tem esse ar violento dessa coisa, mas também a gente tem a geografia de um espaço de uma crítica social. Então, esse livro mescla bastante esses temas, ele aprofunda muito a geografia, não trazendo a geografia como algo só, como pode dizer, um lugar, mas sim algo, uma crítica por trás. Então é isso, a minha análise.